Olá, seja bem-vindo a mais um dia da nossa leitura bíblica. Nós estamos no 146º. Meu nome é Everton Alonso e vamos juntos ler a Bíblia toda em um ano. Antes de entrarmos, eu quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura de Números no capítulo 35, iremos a Salmos 79, iremos a Isaías 27 e, por fim, finalizando a leitura de hoje, iremos a 1 João no capítulo 5. Aqui, em Números 35, nós vamos ler sobre a cidade dos levitas, nós vamos também ler sobre as cidades de refúgio. Diz assim, Números no capítulo 35. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que, da herança que possuem, deem cidades para os levitas morarem, e deem-lhes também pastagem ao redor das cidades. Assim eles terão cidades para habitar e pastagem para o gado, para os rebanhos e para todos os outros animais de criação. As pastagens ao redor da cidade que vocês derem aos levitas se estenderão para fora 450 metros a partir do muro da cidade. Do lado de fora da cidade, são 900 metros do lado leste para o lado sul, para o lado oeste e para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles terão essa área para a pastagem da cidade. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades, juntando com as suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades das tribos que têm muitos, para os poucos que têm poucos. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolha algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderão fugir quando tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se no julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 da outras em Canaã. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes ou para qualquer outros estrangeiros que vivam entre vocês, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se um homem ferir alguém com objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ele é um assassino, e o assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos a pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver em suas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir outra pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. O vingador da vítima matará o assassino e quando o encontrar o matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela de modo que ela morra, ou se com hostilidade der-lhe um soco provocando a sua morte, ele terá que ser executado e é assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou sem vê-la e deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima de acordo com as leis. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade do refúgio para que tenha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com um santo óleo. Se, contudo, o acusado sair dos limites da cidade do refúgio para onde fugiu, o vingador da vítima se encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Essas exigências legais serão para que vocês e suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante testemunho das testemunhas, mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceite resgate pela vida de um assassino, ele merece morrer, certamente terá que ser executado. Não aceite resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra,
e só se pode fazer propiciação em favor da terra em quem derramou o sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contamine a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Vamos agora a Salmo, no capítulo 79, onde Asaf ele fala que o Senhor é aquele que nos ajuda e para a honra e a glória dele, ele perdoa os nossos pecados e por amor do seu nome. Diz assim, Salmo 79, ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Israel a ruínas, deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens, derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém que possa sepultá-los. Somos objeto de zombaria para os nossos vizinhos, e de riso e menosprezo para os que vivem ao redor. Até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Derramará a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a tua terra. Não cobre de nós as maldades dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro. A tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome, porque as nações haverão de dizer: onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança. Pelo sangue dos teus servos, cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros. Pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas dos que te insultam, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Vamos agora ao profeta Isaías, no capítulo 27. Aqui nós vamos ver o livramento que o Senhor dará a Israel. Diz assim, Isaías 27. Naquele dia, o Senhor com sua espada, severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Naquele dia se dirá: cantem sobre a vinha frutífera. Eu, Senhor, sou o seu vigia, rego-a constantemente e a protejo dia e noite para impedir que façam dano. Não estou irado, se espinheiros e roseiras bravas me enfrentarem, eu marcharei contra eles e destruirei a fogo, a menos que venham buscar refúgio em mim, que façam pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores, e se encherá um mundo de frutos. Acaso o Senhor os feriu como aqueles que os feriram? Acaso ele foi morto como os que foram mortos os que feriram? Pelo desterro e pelo exílio o julga, com o seu sopro violento ele os expulsa, como num dia de rajadas de vento oriental. Assim será perdoada a maldade de Jacó, e será este o fruto da remoção do seu pecado. Quando ele fizer com que as pedras do altar sejam esmigalhadas e fiquem como pó de giz, os postes sagrados e os altares de incenso não permanecerão em pé. A cidade fortificada está abandonada, desabitada e esquecida como o deserto. Ali os bezerros pastam e se deitam e desfolham os seus ramos. Quando os seus ramos estão secos e se quebram, as mulheres fazem fogo com eles, pois este é um povo sem entendimento. Por isso que ele o fez, não tem compaixão dele. Aquele que formou não lhes mostra a misericórdia. Naquele dia, o Senhor debulhará as suas espigas desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito. E vocês, israelitas, serão ajuntados um a um. E, naquele dia, soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Assíria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje, que está em 1 João, no capítulo 5, onde ele vai falar sobre a fé nos filhos de Deus e também ele vai dar as últimas observações ou últimas advertências para os cristãos. Diz assim, 1 João, no capítulo 5.
Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus, não somente por água, mas por água e sangue. O Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus e faz mentiroso, por não crer no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore, e se Deus dará a vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica, se assim Deus nos permitir. Até lá. Muito obrigado.